Daniel, Wilka. Pronto, estamos ao vivo aqui no Facebook. Estamos fazendo a transmissão via Facebook dos 2 últimos eventos do nosso meeting. A Núcleo MD, Gestão do Amanhã na Medicina. Só aguardando aqui a confirmação, se a Wilka está conseguindo me ouvir. Wilka, pode confirmar aí com a conexão do teu vídeo, da câmera, para que a gente possa lhe ver aqui durante a apresentação. São 14h05. Bom, eu vou dar o start aqui. E aí a gente... Pode ser que esteja só com um probleminha lá na câmera da Wilka, mas aí a gente vai resolvendo devagarinho. O Daniel tá no bastidor aí fazendo assessoria. Então vamos lá. Bom, pessoal, então me chamo Roberto Bob, estou aqui representando a Núcleo MD, sou médico e dando continuidade ao nosso meeting Núcleo MD. Deixa eu fixar aqui a câmera para mim. Isso. Então, dando continuidade ao nosso meeting, agora nós vamos fazer uma conversa a respeito do mercado. Né? Então, o mercado médico, tendo em vista aí duas análises, né? Duas visões que nós chamamos aí nós fizemos o convite e agradecemos de antemão o aceite dessa participação pelo Solon Maia, anestesista e está à frente do perfil do Instagram Meus Nervos, né? Então, para quem não conhece, né, sugiro aí, recomendo seguir o perfil, e na fala dele ele vai trazer um pouco justamente do trabalho que ele tem feito dentro desse perfil do Instagram, né? E o foco vai ser a leitura e visão de futuro de realidade médica no Brasil. E a Wilka Castro, médica de família, ela vai trazer um panorama aí de trajetória, né? Trazendo aí o contexto da trajetória dela, mas que certamente servirá de base aí para que a gente se inspire em termos de trajetória que nós, né, médicos por todo o Brasil, teremos dentro de um panorama aí abordando tanto a questão do serviço público como o serviço privado, a questão dos planos de saúde também, tá certo? Então, essa vai ser a abordagem que nós vamos ter durante esta mesa, ok? Bom, então, sem mais delongas, nós vamos fazer aqui a apresentação do Solon. O Solon, como eu falei, ele é anestesista, e aí, como havia aí uma dúvida, né, sobre a possibilidade dele se fazer presente aqui durante o encontro, então foi feita a gravação, né, da participação dele, mas ele estará conosco durante o desenvolver aqui das ideias, tá certo? Então, no momento, né, nós estamos aguardando ele chegar na sala, mas eu vou dar o play aqui na apresentação dele. Logo em seguida eu já vou chamar a Wilka para fazer a apresentação dela, e em seguida nós vamos ficar aqui fazendo um bate-papo, fazendo uma conversa sobre o teor dessas duas apresentações. Bom, então, vou fazer o compartilhamento de tela e vocês vão acompanhar Pronto. Então, vou dar o play aqui para que a gente possa acompanhar aqui o nosso amigo Solon Maia. Olá, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer muito o pessoal da organização do evento por ter me convidado. É uma honra para mim participar. Para quem não me conhece, meu nome é Solon Maia, eu sou médico anestesista, sou autor do site Meus Nervos, que está no ar desde 2011, com tiras e cartoons voltados para a medicina, né, e para o universo da saúde. Recentemente, eu criei também um canal no YouTube, tem mais ou menos uns 6 meses, também chamado Meus Nervos, e lá eu falo basicamente sobre a realidade da medicina no Brasil. É por isso que me convidaram aqui para falar com vocês, porque é sobre a realidade médica que eu venho falando nos últimos 10 anos, no meu canal, no meu site, nas redes sociais, através das minhas tiras, dos meus textos. Não vou me prolongar aqui falando de mim,
mas só para situar vocês com a minha história, vocês entenderem por que eu estou aqui falando esse tanto de coisa para vocês. Eu me formei em 2007 na Federal do Rio Grande do Norte e fiquei 10 anos trabalhando em pronto-socorro, trabalhei em UTI, trabalhei com remoção e transporte de paciente, servi aeronáutica nesses 10 anos, comecei uma residência de ortopedia, larguei porque foi terrível. Então, assim, eu bati muita cabeça nesses 10 anos, fiquei muito revoltado com a situação, com a realidade da profissão, e chegou um ponto que eu cheguei a pensar em desistir da medicina, porque a realidade que eu encontrei era totalmente diferente daquela que eu havia pensado, que eu havia esperado durante os meus tempos de vestibular e durante a minha formação. Isso tudo que eu falei para vocês, que aconteceu comigo, foi em 2007. São 13 anos de lá para cá. Então, muita coisa aconteceu com a medicina, a realidade mudou assim totalmente, e é o que eu vou tentar explicar para vocês. Não dá mais para ignorar a realidade da profissão, as mudanças que aconteceram, e não dá para deixar de estudar o mercado, entender as perspectivas que a gente tem pela frente. E só para ilustrar, vou mostrar para vocês, eu coloco aqui na tela alguns números. Então, vamos lá. Em 2010, nós tínhamos 179 faculdades de medicina. Em 2020, nós temos 340, um aumento de 90%. O total de vagas passou de 16 mil e poucas para 35 mil vagas, mais do que dobrou, foi um aumento de 113%. O número total de médicos foi de 364 mil para 484 mil, um aumento de 32%, que só não foi maior porque não deu tempo dessas faculdades novas alimentarem o mercado, né? São 6 anos que elas demoram para poder jogar o médico no mercado de trabalho. Enquanto teve esse aumento todo aí do número de vagas, um total de médicos, o aumento da população foi de só 7,2%. Então, tem uma discrepância muito grande da oferta de médicos para o aumento da população. Não tem mercado para absorver esse tanto de profissional. E é isso que nós estamos falando de 2020, de agora. Vamos fazer uma projeção agora para daqui a 15 anos, 2035, vou colocar na tela para vocês. Em 2020, nós temos 484 mil médicos, de acordo com a demografia médica publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Na primeira linha azul, vocês vão ver que 261 mil desses têm 50 anos ou menos, ou seja, em 2035 ainda estarão ativos. Considerando que 35.218 se formam todo ano, se multiplicar isso por 15, você vai ter 528 mil médicos jogados no mercado daqui até 2035. E considerando que 65 mil médicos atualmente fazem medicina no exterior, se você dividir isso aí por 6, você vai ter mais de 10 mil médicos todo ano vindo do exterior para o Brasil. Multiplicado por 15, são 162 mil médicos. Então, se soma tudo isso, nós vamos ter que em 2035 a gente pode chegar a 951.800 médicos ou mais atuando no mercado brasileiro. Isso em 15 anos é um aumento de 96,6%. Vai quase que dobrar a quantidade médica que tem hoje. E a população do Brasil vai aumentar só mais 7,6%. Então, se a coisa já ficou muito feia de 2010 para 2020, com esse aumento de 32%, vocês imaginem o que vai acontecer quando, somado a esse aumento de 32%, nós tivermos daqui para frente, nos próximos 15 anos, um aumento de mais 96,6%. Muita coisa vai mudar. É uma negação imensa a gente achar que vai ficar tudo a mesma coisa, que o mercado vai absorver e que a medicina vai continuar sendo essa profissão que era há 10 anos atrás ou que é até mesmo hoje, que bem ou mal ainda se consegue emprego, ainda se tem muita chance de sobressair no mercado e se dar bem. A realidade médica mudou muito, o salário já vem diminuindo, a oferta de emprego está cada vez menor. E assim, o que vem acontecendo com a medicina é o que já aconteceu com todas as outras profissões no passado. Eu costumo dizer que a medicina era o último reduto de prosperidade garantida no que se refere à profissão. Você fazer medicina, até um tempo atrás, era garantia de sucesso, de ascensão social, financeira, e hoje em dia a coisa não está assim mais. Mas, sim, concorrência ela é um processo natural, a saturação do mercado também. É impossível a gente estar num país em desenvolvimento e ficar estagnado o tempo todo. O acesso à informação, o aumento do número de faculdades, tudo isso é natural e a gente tem que se virar. A gente tem que tentar sobreviver nesse meio e não ficar pegado ao passado, ao que foi. A gente tem que tentar se reinventar. Agora, o que não é natural
ficar tão fora da realidade como eu vejo a maioria dos vestibulantes de medicina, de estudantes de medicina e de médicos recém-formados. Eles passam a vida enxergando a medicina como glamurosa, como sinônimo de status, de alta empregabilidade, fartura, ficam contando com aquela ascensão social, financeira e de realização profissional inerentes à profissão. E a coisa não está desse jeito mais. E vem aquela conversa do amor pela profissão, do sacerdócio, bate no peito, estampa o juramento. Então, assim, eles têm que se adequar mais à realidade do que vem acontecendo. E não é culpa desse pessoal estar fora da realidade. Esse pessoal ele tem como referência, principalmente, os médicos mais antigos, seus pais, seus tios, seus professores de medicina, os médicos que cuidaram deles a vida inteira, outros familiares, que eles são de outra geração. Eles já fizeram nome, eles pegaram outro mercado, outra realidade, eles já estão muito bem estabelecidos, com altíssimo padrão de vida. Então, quando os mais jovens olham para esse pessoal, eles falam assim, poxa, eu vou ser médico, eu vou ser igual a esse cara, eu vou ter o que ele tem, eu vou conseguir trabalhar numa clínica chique, num consultório bacana, eu vou conseguir operar o tanto que ele opera, e não é assim. E o pessoal mais jovem, ele é muito iludido também, porque além de pegar esses médicos mais antigos como referência, o pessoal pega também aquele médico jovem, muito bem sucedido, que pegou toda uma estrutura, todo um legado dos pais, por exemplo. Às vezes ele pegou um hospital pronto para ele trabalhar, da família dele. Às vezes o pai é um cirurgião muito famoso, que já tem muito paciente, já tem muito nome, ele leva o mesmo nome do pai, ele vai pegar automaticamente aqueles pacientes. E, às vezes eles têm muita influência no mercado e acaba pegando tudo de mão beijada. Às vezes vem de uma família muito rica, que consegue montar um consultório para ele, comprar uma cota num hospital, entrar de sócio num grupo de radiologia grande, de radioterapia, por exemplo, comprar equipamento, comprar cota de clínica. Então, às vezes, o médico é jovem, está muito bem sucedido, mas ele teve todo ali uma bagagem, tem as costas quentes. Então, o médico jovem não sabe disso. Ele pensa que todo mundo que vai terminar o curso vai acabar igual aquele colega. E não é assim. Outra ilusão muito frequente para os médicos jovens é olhar aquele cara que está dando muito bem nas cursos de picaretagem, que está bombando nas redes sociais, é o cara que quebra o código de ética médica, que trabalha como especialista sem ser, é o que faz modulação hormonal, é o cara que promete garantia de emagrecimento, que mexe com terapia alternativa, que não tem comprovação nenhuma, que faz 1000 promessas para os pacientes. Esses caras eles vão rachar de ganhar dinheiro, vão ser muito bem-sucedidos, mas eu creio que a maioria não vai conseguir seguir o caminho deles, até porque não é inerente à maioria dos médicos a desonestidade, né? Esse excesso de marketing e usar esses meios escusos para ganhar dinheiro. Outra ilusão que o pessoal sobe muito parâmetros, as expectativas, é com aquele médico recém-formado que trabalha em PSF pronto-socorro. O cara trabalha aí, ganha por mês 20 mil, 30 mil reais, e aí o médico jovem ele começa a achar que ele vai conseguir isso também, e até vai. Só que ele esquece que eles vão se matar a trabalhar. Vai trabalhar no PSF de segunda a sexta-feira, o dia todo, vai dar um plantão noturno por semana, um plantão todo final de semana também, e ele não vai tolerar essa situação por mais de 5 anos. Ele literalmente vai adoecer trabalhando desse jeito. E sem falar que o mercado tende a piorar, ninguém garante que ele vai ter esse emprego de PSF daqui 5, 10 anos, ninguém garante que os salários vão ser os mesmos. Pode ser que daqui a um tempo o PSF seja exclusivo de médico da família, que seja especialista no assunto. Pode ser que no futuro os salários dos plantões dos pronto-socorros esteja bem mais baixo, esteja bem pior. Então ele não vai conseguir provavelmente manter esse padrão de 20 mil, 30 mil reais por mês. Então não dá para criar muita expectativa em cima disso. E o que eu costumo dizer sobre PSF, serviço militar temporário, né, sobre trabalho em pronto-socorro, é que é o famoso ouro de tolo. É aquele tipo de trabalho que não te dá garantia, não te dá estabilidade, aquele trabalho que vai te sugar ao máximo e que geralmente não vai te proporcionar a realização profissional. Os bons PSFs, os bons pronto-socorros, a maioria das vezes vão acabar ficando nas mãos dos especialistas. Então, vamos ser realistas. Como é que está a situação da medicina nos últimos 10 anos? Dobrou o número de faculdades. Em cada uma dessas faculdades, a tendência é que o número de vagas aumente ainda mais. Já existe desemprego e subemprego dentro da medicina. Os salários vêm diminuindo. Não tem vaga de residência para todo mundo. O pessoal hoje em dia está se virando com estágio, pós-graduação e afins.
Tem gente que nem faz questão mais de fazer residência, de prestar prova de título, estão entrando na justiça para tentar o direito de divulgar a sua especialidade sem ter título, e estão até avançando nesse sentido. A concorrência dentro das especialidades também está aumentando muito. A concorrência tem aumentado também por causa de outros profissionais de saúde, enfermeiro, biomédico, bioquímico, fonoaudiólogo, odontólogo, cada vez mais estão invadindo a medicina, principalmente na área de estética, de cirurgia plástica, de endocrinologia. A expectativa de salário hoje do especialista ela é muito semelhante ou pior que a do recém-formado. Eu conheço endocrinologista, cardiologista que ganha o mesmo, ganha um recém-formado que faz PSF. E o médico, de maneira geral, hoje, ele tende a ser classe média se trabalhar muito. Não há mais aquela garantia de prosperidade em outros tempos. E outra coisa sobre a realidade médica atual é que antes não havia essa loucura das redes sociais, não havia tanta informação como existe hoje. Não havia tanto sensacionalismo, tanto apelo pela disputa pelos pacientes, a queda da qualidade do médico, a correria do atendimento que tem hoje, essa mecanização que o mercado impõe para a gente, e essa picaretagem que rola na medicina que vem só crescendo, fez com que a figura do médico deixasse de ser aquela figura intocável, né, para se tornar o centro do alvo. Hoje, o médico está no olho do furacão, e o resultado disso é um aumento expressivo da judicialização da medicina, que é outra coisa que conta muito contra o médico hoje em dia. Mas, assim, eu não quero que vocês pensem que eu sou um mensageiro do apocalipse, que eu só venho trazer notícia ruim e que eu quero dar um banho de água fria nas expectativas de vocês. Não é nada disso. A medicina, ela ainda é uma das melhores profissões. Eu falo para vocês com toda garantia, ela ainda, nos dias atuais, 2020, ela ainda é uma das profissões mais promissoras, que tem mais capacidade de te proporcionar qualidade de vida, ascensão social e financeira, realização profissional. A medicina ainda te permite isso. Só que não é mais todo mundo dentro da medicina que vai conseguir se dar bem desse jeito. A coisa está feia. O médico, hoje, para ele prosperar de maneira honesta, ele precisa se preparar desde cedo. E se ele quiser se destacar e se dar bem, quem está no meio do caminho talvez precise até se reinventar de alguma forma, porque as coisas mudaram. Então, vamos lá. Se antes você podia fazer qualquer faculdade de medicina, hoje tem que escolher a dedo a faculdade. Tem faculdade de medicina em cidade que nem tem hospital. Como é que você vai ser bem formado e bem visto saindo de um lugar desse? O pessoal que vai te contratar vai escolher o cara que saiu da faculdade melhor, lógico. Se antes bastava você passar de ano na faculdade, hoje você tem que estar entre os melhores da turma. Não é mais só bater o ponto e pegar o diploma que vai te garantir, igual era antigamente, realmente era. Você não pode mais escolher qualquer especialidade sem se preocupar com o mercado, sem se preocupar com a cidade que você vai morar, com os financiamentos que você vai ter que fazer, com as despesas que você vai ter que ter. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer ser cardiologista e não sabe que vai gastar todo mês 6 mil, 8 mil reais só com aluguel de consultório, condomínio, energia, secretário e faturista. Não tem noção que para se credenciar na Unimed, por exemplo, a média que se paga é 50 mil reais para você poder trabalhar pela Unimed. Nunca parou para pensar, por exemplo, que os convênios pagam em média 80 reais por consulta e na prática sai por 40 reais, porque o paciente tem direito a um retorno. Em cima disso ainda desconta imposto de renda. Então, por exemplo, o cara quer ser oftalmologista e não tem a menor noção do quanto ele vai ter que se desembolsar para comprar ou alugar os equipamentos e materiais. Pode custar ao todo aí R$1 milhão. Quer ser anestesista, mas não tem a menor ideia de como é que funcionam os grupos de anestesia na cidade que ele pretende morar. Ele não sabe da dificuldade que é para entrar nesses grupos, ele não sabe a carga horária, os plantões, a perspectiva de progressão, ele não sabe nada do mercado de anestesia na cidade que ele quer morar, mas ele vai lá e quer fazer anestesia. Então, assim, o médico ele tem que analisar N fatores antes de escolher a profissão, antes de escolher a especialidade, e ele tem que se diferenciar de todas as formas possíveis. Se mencionar assim, que ele tem que cuidar mais do que nunca da própria imagem. Eu vejo muita gente hoje em dia que não tem o menor pudor, o menor traquejo, o menor cuidado com a sua exposição em redes sociais, com a sua apresentação pessoal. Médico, por exemplo, com tatuagem no rosto, com tatuagem no pescoço, à mostra, nos braços, nada contra tatuagem. Eu tenho uma tatuagem grande nas minhas costas, mas eu tomei o cuidado de fazer ela escondido, por exemplo, porque eu não quero chegar no centro cirúrgico para anestesiar uma idosa, uma freira, um padre,
um militar aposentado e eu chegar lá e o cara me ver com a cara toda tatuada. Ele vai achar que eu sou um marginal, um drogado. Não estou dizendo que o tatuado seja assim, mas é a visão. Os mais conservadores, o pessoal mais antigo tem. Cabelo, higiene, a postura, o modo de falar, o médico ele tem que se adaptar à nova realidade, ele tem que ser diferenciado nesse quesito também. O médico tem que ser muito bem relacionado no meio médico, ele tem que fazer um network assim excelente, ele tem que ser um cara bem quisto, ele tem que ser apresentável, ele tem que saber falar, conversar, ele tem que saber falar em público, tem que saber se expressar, ele tem que conseguir manter uma relação médico-paciente diferente dos concorrentes, ele tem que saber fazer um marketing pessoal inteligente, ele precisa se adaptar, buscar locais com as melhores oportunidades, o médico tem que abrir a cabeça para a possibilidade de mudar de cidade, de ir morar no interior, que é um dos lugares que eu acho que tem as maiores possibilidades do médico vencer na vida. Enfim, o médico ele tem que ser diferenciado, ele tem que fugir da manada, de aglomerações e de concorrência desnecessária. O médico tem que procurar ali, dentro dos meios legais, né, sendo honesto, o caminho mais fácil e com maior potencial para ele crescer. Enfim, o médico ele tem que ter hoje em dia uma mente mais empreendedora, ele precisa entender a dinâmica das redes sociais, ele tem que mudar seu estilo de vida, parar com esse consumismo exagerado. O médico hoje em dia, o recém-formado, ele acaba de sair da faculdade ganhando 20 mil ali, ele já emenda na prestação de um apartamento, ele já engancha aí no financiamento de uma BMW, de um Audi, e ele não tem o menor conhecimento de educação financeira, e ele acaba virando escravo do consumo e vai entrando naquele ciclo vicioso, né, da corrida dos ratos. E isso aí é o primeiro passo que ele dá para cavar a cova dele no mercado de trabalho. A medicina não vai conseguir manter, muito provavelmente, esse padrão de vida dele alto durante muito tempo. E médico geralmente se aposenta com o que conseguiu juntar durante a vida. Concurso público é muito difícil para médico e os que têm não são suficientes para manter uma boa aposentadoria, uma boa velhice para você aproveitar a sua vida. Então o médico ele tem que pensar em tudo isso hoje em dia. Não dá mais para ele ser daquele médico que antigamente deixa a vida me levar. E tanto é que hoje a gente vê muito colega médico que não soube preparar o terreno e que vê que a situação está ficando complicada e que está desesperado, está sem ter para onde correr, porque está vendo o circo se fechar em volta dele. Enfim, a medicina hoje ela não te garante absolutamente nada, mas ela ainda te dá razoáveis condições de crescer, de melhorar de vida e de se realizar como profissional. Só que não vai ser fácil. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Todos têm a chance de voar alto na profissão, só que as chances estão diminuindo e vocês têm que ter vários diferenciais para chegar lá. No meu canal eu falo muito sobre isso. Para quem não conhece, pesquisa lá no YouTube, Meus Nervos. Um canal novo, mas já tem uma quantidade razoável de conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido meu recado, que vocês tenham entendido meu ponto de vista. E geralmente o pessoal não gosta muito quando eu falo sobre isso, né? Principalmente o pessoal mais jovem. Parece que eu estou querendo desanimar, mas não. A minha ideia é trazer vocês para a realidade, para que vocês passem a encarar a medicina com outros olhos e para que vocês preparem para a guerra que vem aí. E agora eu estou à disposição de vocês, da mesa, do chat, para quem quiser perguntar algo ou dizer alguma coisa. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos. Muito bom, muito bom. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Pronto, Solon está na Tá ouvindo, sala. sim. Solon está na sala. Eu acho que a transmissão ficou boa, né? Eu acho que todo mundo conseguiu captar aí bem. Espero que tenha ficado legal aí a ferramenta. E bom, e agora na verdade eu já vou abrir a fala para você, Wilka, tá? Então se você quiser já inclusive ir ajustando aí a tela, ou se quiser falar primeiro, né, para, enfim, fazer alguma apresentação pessoal, fique à vontade, tá certo? Eu vou ficar aqui na expectativa e de antemão agradecer o Solon pela disponibilidade. Então já está divulgado aí o canal, né, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Boa tarde a todos, boa tarde, Bob.
Vou começar um pouquinho falando, né? Depois eu jogo a apresentação. Eu queria agradecer ao Bob, como todo mundo já mais conhece, né? Que é o Roberto, e ao Daniel pelo convite, né? De falar um pouquinho e ter a honra de... Acabei de escutar o Solon falando, assim, me vi em muitas falas dele, né? Assim, foi uma honra poder estar aqui dividindo essa mesa com ele, eu que tenho bem menos experiências nesse sentido. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o olhar de médica de família. Eu sou médica de família, então eu vou partir um pouquinho para esse mercado também. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Fiz uns slides para não me perder, porque eu falo muito. Deixa eu ver. Acho que tá. Foi? Foi. Deixa eu passar o computador agora. Pronto. Então, gente, a ideia era a gente falar o médico de antigamente, sua atuação na atualidade, era a ideia de falar de medicina de família no contexto atual, considerando que as pessoas acham que o médico de família é o médico de antigamente. Talvez fosse melhor ter colocado a médica de antigamente, né? Mas quantas médicas a gente tinha antigamente, né? Hoje, e é por aí que eu vou começar. Eu faço essa imagem mais ou menos a minha vida hoje, assim, é um equilíbrio, tentando em cima da corda bamba se equilibrar a todo momento. Porque eu faço parte dessa nova geração da medicina em que esteve a feminilização. Hoje no Brasil, quase 50% dos profissionais em atividade são mulheres, né? E dentro da minha área, medicina de família, quase 60% são mulheres. Isso foi o mesmo estudo que o Solon falou, né, do Dr. Sheffer, lá da demografia médica. Essa aqui sou eu, tentando ser mãe, filha, amiga, irmã, dona de casa, mulher e médica. Mas aí a médica também várias médicas. É a médica assistente, é a médica que é preceptora e professora, é a médica que está aprendendo a empreender e também é a médica que faz teleconsultorias. E aí você vê essas bolinhas de vários tamanhos, porque geralmente é o que tem me consumido mais. Então, assim, a menorzinha sou eu, mulher, porque é o que tem menos tempo mesmo. E aí 2020 está sendo um ano para rever isso, né? Rever atividade física, rever momentos de lazer e outras coisas. Bem, como é que eu cheguei nesse equilíbrio aí, nessa loucura toda? Falando um pouquinho antes da graduação, eu venho de uma família que não tem médicos, então eu era aquela boa aluna da sala e que os pais sempre falaram que ia fazer medicina, então foi uma expectativa dos outros em cima, né? E foi chegando no final do ensino médio, no segundo ano eu passei para psicologia, mas eu não quis assumir e resolvi esperar, vou fazer o mais difícil. E aí tive alguns problemas familiares da ordem que eu terminei em fazer cursinho e não passei logo de cara. E saí da minha cidade, que eu sou de Teresina, e vim parar no Maranhão. Hoje eu moro em São Luís, porque eu vim fazer faculdade. E aí era um princípio que eu já tinha meu, assim, pelas vivências da escola, da família, eu vi a profissão sempre como um dom, não apenas como um meio de sustento. É sim um meio de sustento para garantir minha qualidade de vida, mas também era um dom, de alguma forma, fazer um mundo um pouco melhor. Sempre tive isso na cabeça. Durante a graduação, eu não pensava muito, é isso que o Solon fala, a gente não pensa muito. Mas eu sempre busquei atividades extracurriculares. Eram ligas, eram estágios, era acompanhar alguém. E, especificamente, depois que eu fiz a residência, eu percebi que eram todas as coisas em volta da medicina de família e eu não sabia, né? Eu nem percebi. Então, assim, tudo que eu fazia extra, por exemplo, eu fui uma vez no pronto-socorro como extra, mas eu odiei, então não fui mais. Então, assim, eu fazia coisas que depois tinham tudo a ver com a atenção primária. E aí veio o internato, que na minha época foi um período de transição aqui na UFMA, fiz a faculdade aqui, e foi um período de transição meu. Por quê? Vou falar um pouquinho aí da saúde mental. Eu também vivo me equilibrando nisso, né? É um pouquinho uma exposição, mas é uma realidade dos médicos e dos estudantes de medicina.
Eu tive alguns problemas de saúde mental durante a faculdade, e no internato a ficha caía, eu disse, não, peraí, agora eu vou só estudar, nada de falar de residência, e vou cuidar de mim. E aí foi isso que eu fiz, né? Aproveitei bem meu internato, que apesar que na época só era 1 ano, aproveitei bem, ajudei a organizar a formatura, e deixei a residência para um outro momento. Vamos primeiro curtir esse ano e aprender o máximo que eu puder, para depois ir para a vida. E aí foi. Graduei, formei, e aí, vamos trabalhar. Já tinha na cabeça, vou trabalhar com PSF no interior. Fui para o interior, por quê? Porque eu odiava o hospital. Nunca gostei. A sensação dentro do hospital era sufocante para mim. Então, eu digo, não, vou trabalhar com PSF, e tinha bastante oferta, isso era janeiro de 2009, e minha festa de formatura foi no sábado, na segunda-feira eu estava trabalhando já. E nessa época eu ganhava bem próximo do que eu ganho hoje, assim. Mas a qualidade de vida é diferente. Eu passava 4 dias no interior, que não tinha nem acesso à internet na época, né? E com o passar do tempo, eu fui percebendo a necessidade de melhorar a minha assistência, né? Falava, cara, não dá, não é isso, não é só isso. Chegava um ponto que eu avaliava o paciente, eu fazia as conduções, mas aí eu chegava assim, não, mas eu preciso fazer algo a mais por essa pessoa que eu não sei fazer. Por exemplo, eu tinha pouca experiência, por exemplo, aspectos dermatológicos, aspectos de ortopedia. Então, chegava um momento que eu falei, não sei mais o que fazer, como é que eu vou aprender? Aí tem um pouco a ver também com os acessos a cursos e tudo, por morar numa região que também é longe de tudo, né? Então, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma residência. E aí passei por várias opções, né? Ah, não, vou fazer clínica médica e voltar para trabalhar no PSF. Não, eu vou... E aí, na época, eu casei, né, em 2009, e ele estava fazendo residência aqui até então, que é meu ex-marido. E aí, fiquei esperando, vai, não vai. Depois eu descobri que existia uma especialidade para aquilo que eu fazia, que era atenção primária. Que aí, sim, eu descobri em 2011 que existia a medicina de família, de 2010 para 2011. Conversei com bastante gente, fui atrás, Orkut, Facebook, essas coisas todas que a gente tinha na época. Fui falar com gente, perguntar sobre residência, onde que era bom a residência, como é que era a residência, porque eu já estava fazendo uma especialização, né, em saúde da família, mas não era o suficiente, não estava sendo suficiente para mim. E aí, para decidir onde fazer a residência, eu conversei com muita gente. É isso que o Solon falou, é muito network. Você tem que começar a ser cara de pau, como eu digo. E me falaram várias coisas. E uma das que mais pesou que eu nunca esqueci procure um programa que vá atender às suas necessidades, porque a medicina de família é muito ampla. E aí eu fui atrás disso, né? Fui conhecer os programas e tal. Mas aí veio uma enxurrada de críticas e de coisas. Eu era louca, que eu ia sair daqui de São Luís para fazer isso, eu ia ficar dependendo do governo, que eu não precisava fazer residência para ser médica de família, médica de postinho. E naquele momento, as minhas ambições e os meus objetivos de vida, eles eram bem menores, ou talvez, digamos que para aquela situação era o que eu me imaginava. Na minha vida, eu imaginava só que eu ia trabalhar com o PSF, que aqui em São Luís, na época, eram 20 horas, eu ia dar aula, ou faculdade, ou pós-graduação, e eu ia cuidar da minha família. Então, assim, a minha ideia era essa. Vou fazer residência, depois eu volto. E aí, lá fui eu. Só que a residência me abriu um monte de opções, assim, abriu meu horizonte. Pesquisei, e aí falei com o pessoal de Fortaleza, Sobral, Rio, fui visitar, fiz estágio, assim, de visitante, né, nos locais, e terminei escolhendo fazer na Faculdade de Medicina da USP. Pela realidade da população que eu vi, né, durante esse estágio que eu fui, era uma população de muito nordestino ou descendente, então isso para mim era extremamente importante, né, porque eu ia voltar para São Luís, meu objetivo era voltar, afinal de contas, na época, eu estava casada e meu ex-marido ia ficar aqui. Então, a gente ficou nessa. Então, eu passei 2012 até 2014 lá em São Paulo, fazendo a residência.
E foi uma descoberta, assim, em 6 meses de residência podia dizer que eu era outra médica, porque eu percebi que medicina de família é totalmente diferente da estratégia de saúde da família. Eu vi que o inglês era fundamental, e meu inglês era bem ralo, ainda é um pouco, mas assim, eu estou correndo atrás. Eu vi o quanto era importante estudar sobre comunicação, o quanto era importante estudar sobre registro, sobre trabalho em equipe, coisa que a faculdade não traz. E a formação ampla em diversas áreas, né? Você começa, como médico de família, eu passei a ter estágios no pronto-socorro, a fazer pequenos procedimentos, que era uma coisa que eu não sabia, então foram coisas que eu fui expostas na residência e fiquei encantada. E aí começaram os networks, foram os optativos, foram congressos, foram estágios, você vai conhecendo gente. Inclusive, né, nessa oportunidade foi quando eu conheci o Roberto e o Daniel, né, nessa de estágio, eu era R2, eles eram R1, eu fui lá para Fortaleza, porque a minha ideia era essa, eu vou para uma capital do Nordeste que tenha médico de família e residência, para eu conhecer gente com a mesma realidade que a minha. Visualizei vários cenários para o médico de família, coisa que eu não imaginava, eu nunca imaginei um médico de família no setor privado, e na época foi uma discussão já, lá na minha residência, com o meu preceptor, assim, meu preceptor foi maravilhoso, porque ele tinha uma cabeça bem aberta para olhar todas as possibilidades dentro da medicina de família, e eu vi um conceito novo, que a gente também não vê na faculdade, que é trabalhar a empatia, porque a empatia termina sendo algo muito específico das pessoas, né, ou você é empático ou não, mas não, você pode treinar essa empatia, porque no momento que você conhece as suas próprias vulnerabilidades, você consegue, de alguma forma, respeitar a vulnerabilidade do outro, né? Então, treinar empatia, eu naturalmente, segundo o meu preceptor, já era mais empática, mas com o treino a gente pode sempre estar melhorando, né? E aí, falar um pouquinho da medicina de família, porque eu sei que tem muito estudante e tudo. A medicina de família ela veio para questionar um pensamento científico do século XX, né, da superespecialização médica, da precarização da relação médico-paciente, e lembrar, né, que tudo que a gente lida enquanto profissional, a gente não é puramente científico, né? Tem algo a mais, tudo que a gente vai manejar, porque é a vida de alguém, a relação com alguém. Isso a professora da sexta-feira falou, não recordo aqui o nome dela, mas assistindo a fala dela foi muito isso, assim, a medicina é uma profissão de cuidar, é uma profissão de relações, e a faculdade ela não trabalha isso com a gente, né, eu fui ver isso durante o meu processo de residência. E aí a gente tem que levar em conta as variações individuais que podem sim ser clinicamente significativas, por exemplo, a forma de morrer de um judeu ela é diferente de um católico. Então, até aí, para eu respeitar algumas regras e algumas questões culturais, questões individuais. A medicina de família também é um espaço em que a gente equilibra a medicina baseada em evidência, né, que foi falada ontem, com a realidade do paciente. Eu posso ter a melhor droga que está me dizendo ali no paper mais recente, mas será que aquele paciente vai conseguir adquirir essa droga ou será que ele vai conseguir fazer o uso do jeito correto? Então, isso a gente está sempre pesando, médico de família. Eu tenho o tempo, né, a longitudinalidade sempre como uma ferramenta, porque eu vejo essa pessoa não uma única vez, eu vejo ela várias vezes, que é o limitante, por exemplo, de um ambiente hospitalar. E uma fala bem interessante que também teve numa palestra de ontem é que a gente vive na incerteza. O médico tenta equilibrar as certezas e as incertezas, né? Então, assim, por mais que o prognóstico e o diagnóstico seja muito amplo, ele está cheio de incertezas. E a Covid veio para isso, né? Reforçar mais essa incerteza, né? E aí vamos falar um pouquinho lá, quando eu terminei residência, fui para a vida real. Ah, não, vou permanecer em São Paulo, vou fazer mestrado na USP, vou fazer um curso de paliativo, e aí eu não dei conta. A cabeça, saí da minha rede social, que era a residência, e a cabeça não aguentou. Fui trabalhar lá e tal, disse, não, vou voltar. Comecei mesmo um processo de adoecimento, mesmo de saúde mental, que até então tinha ficado bem e tal, e eu vi a necessidade de voltar, assim, era véspera da Copa do Mundo começar, e aí eu liguei, estava muito mal, e aí na época meu ex-marido falou assim, o que é que tu quer voltar? Eu falei,
vim embora com a mala, botei umas roupas na mala e vim embora. A mudança ficou tudo lá na casa e vim. Chegando aqui, um pouquinho. Chegando aqui foi um balde de água fria, assim. Foi uma extrema frustração, porque as pessoas ainda acreditam que a gente está numa cidade relativamente pequena, né? Tem 1 milhão de habitantes, mas a mente ainda é provinciana. As pessoas acreditam que não precisa de residência para você trabalhar na estratégia de saúde da família. E aí, quando eu me deparei com a realidade da estratégia de saúde da família daqui e as possibilidades que eu tinha de executar o que eu tinha aprendido, eu disse, não, eu não quero isso, porque eu não vou fazer 10% do que eu aprendi. Então, me veio, assim, um certo desânimo, sabe? Até um dia que uma pessoa da Secretaria de Saúde falou assim, tá, eu fui perguntar sobre emprego, eu sabia onde tinha uma vaga, e ela me disse, não, todas as vagas estão ocupadas pelo Mais Médico, ou pelo Provável. Aí, sabe quando tu sai, assim, calado, mas com os olhos cheios d'água, que eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu estudei tanto, mas para ouvir isso. E aí foi um período, assim, de muita frustração mesmo. Será que eu fiz a coisa certa? Valeu a pena? Mas eu disse, não, vamos ver. E aí voltei e fui cuidar de mim, né? Por que eu coloco o programa Mais Médico? Porque eu era relativamente contra aquilo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que os supervisores eram pessoas que não sabiam nada de atenção primária. Eu falei assim, cara, se essa pessoa que não sabe nada faz isso, é melhor eu ir lá fazer também, né? Pelo menos eu sei um pouco de atenção primária e posso fazer um bom trabalho. Fui lá ser supervisora. Então, eu passei 6 meses da minha vida sendo apenas supervisora do programa Mais Médico. Então, era um trabalho que eu ia uma vez por mês ao interior fazer supervisão desses profissionais, passava alguns dias, né? Todos os meus médicos eram cubanos. E aí era um exercício mesmo, da atividade de preceptoria, de certa forma. Mas aí veio uma luz no fim do túnel, né? Apareceu um dia, do nada, eu vejo um edital de um concurso para médico do hospital universitário, e tinha uma vaga para médico de família. E eu disse, me agarrei a essa oportunidade. Eu falei, é isso, eu tenho que passar. E aí comecei a estudar. E eu estudei. A minha concorrente direta, porque nós somos poucos médicos de família aqui, tinha mestrado, tinha mais tempo de atividade, de atuação. Eu falei, cara, eu tenho que ir muito bem na prova. Então, eu estudei, e fui bem, fiquei em primeiro lugar, e demoraram muito a chamar, né, nesse meio tempo. Aí, no meio tempo, eu fui cuidar da minha vida, né, fui reformar a casa, fui organizar a minha vida e continuava trabalhando com Mais Médico. E aí, 2015, foi o ano que eu assumi, né, o concurso, lá por volta do meio do ano. Nessa mesma época, eu fui chamada para fazer teleconsultoria do núcleo de telesaúde do hospital. Fui chamada assim, eu fui lá, dei minha cara, entreguei meu currículo, e ele achou legal e chamou depois. Mas assim, foi meio na cara, né? Ir lá e vamos. Eu assumi uma atividade que eu não sabia fazer, que era dentro da EBSE. Eu até coloco assim, que a faculdade não ensina você a ser preceptor, não ensina você a ser professor de medicina, ela só te ensina a ser médica. E aí eu cheguei lá, a residência já estava rolando e só tinha eu de médica de família dentro do programa, então era do zero, já começar tudo do zero, assim, acho que eu sempre falava para os colegas na época, assim, então bateu aquele desespero, eu me cobrando muito, e quem está dentro de um programa de residência sabe o quanto é trabalhoso, e fomos correr atrás, né? Aí eu fui fazer curso de aprender a ensinar. Fiz alguns cursos de preceptoria, fiz esse curso de ativação no processo de mudança no ensino, e aí teve a outra questão. Eu fiquei grávida, porque já estava me preparando para isso. E aí juntou tudo, né? As incertezas, a confusão. Então foi um ano bom, mas foi um ano também de muitas incertezas, de muita reconstrução, né? Por que eu sempre falo isso? Porque eu estou sempre buscando me adequar a uma realidade diferente, um pouco do que o Solon estava falando. E aí, em 2016, foi meu ano de ser mãe desta pessoinha aí. Essa foto é justamente quando ele tinha 6 meses, que foram 6 meses que eu fiquei sendo só mãe, graças ao meu concurso, né? Eu pude ter uma licença maternidade, coisa que nem todas as médicas conseguem. E é isso, eu sempre abordo isso com os alunos, quando eu converso, principalmente as mulheres, delas se programarem, se organizarem de alguma forma. Mas também foi um ano em que eu me separei, eu
E ao mesmo tempo eu fui aprovada no mestrado, o mesmo que os meninos fizeram, que é o de profissionalizante de saúde da família, que era pela Fiocruz e, no caso aqui, pela UFMA. E aí lá se vai eu me reorganizar de novo. Então, mudei de casa, tive que reconstruir minha rede de apoio após o divórcio, tive que mudar os planos, porque até então eram 2 pessoas que somavam, agora era eu sozinha, tendo que pensar no futuro, finanças, tudo que eu não sabia, não gostava muito de mexer com isso. Veio vários desafios do programa de residência que eu coordenava, a gente trocou de UBS umas 2, 3 vezes, trocamos de município, eu fiquei com uma residente em São Luís, uma residente numa cidade que é dentro da ilha, né? Uma residente em cada cidade, gestões diferentes. Eu comecei a parte mesmo prática da pesquisa, que é difícil, a gente estava pesquisando avaliação em serviço de saúde, inicialmente não era muito o que eu queria fazer, mas terminou que eu achei que era o que era mais viável, e a orientadora tinha uma expertise nisso, mas é difícil você fazer uma pesquisa e trabalhar e tudo ao mesmo tempo, enfim. E ainda ganhei umas coisas de presente nesse meio tempo. Lá em 2017 eu passei 6 meses com sintomas vários, que a gente achava que era intestino irritável, e depois eu descubro que não era, que era Crohn. E aí lá vem a bomba de novo. Caraca, quando eu tô conseguindo me organizar, vem uma coisa nova. Me readaptei, fiquei estável, e em 2018 veio uma coisa nova, uma inovação para mim, que eu não sou muito de tecnologia, mas eu acho que eu estou entrando nesse mundo e tentando aprender, que foi montar um curso, eu participei da montagem desse curso de formação de teleconsultores do Núcleo de Telesaúde aqui do HU. Né? Fui uma das professoras e a gente participou de todo o processo, né? Mais alguns colegas. Então, é uma outra coisa que eu fui descobrindo, né? E aí, 19 chegou, veio tudo junto de novo, veio a defesa do mestrado, que foi uma loucura. No meio desse finalzinho de mestrado, eu recebi 2 convites de alguns serviços. Um é da empresa Amil, né, do plano de saúde, que perguntou se eu não queria montar uma pessoa que eu já conhecia, né, médica de família, me perguntou se eu não queria montar um serviço aqui, porque eles precisavam de um serviço de medicina de família privado para trabalhar para eles. E um outro de uma outra empresa também que ia montar e queria um médico de família para CRT. E eu fiquei louca, né, porque assim, era um objetivo que eu tinha, mas não para aquele momento. Era uma coisa num outro momento. Por quê? Porque a medicina, para mim, é um pouco o que o Solon falou. Ela tem que ser feita de uma forma correta. E a medicina hoje privada, ela tá muito, não sei explicar a palavra certa, não sei se será essa, mas um pouco prostituída, assim. Então, às vezes você tem que se submeter a algumas situações para poder você evoluir ou se manter no mercado. Então, assim, para mim era muito difícil ter uma concepção de médica de família no setor privado, respeitando os meus princípios de pessoa e de médica de família, né? E aí foi um período de muita pesquisa, muito estudo, muito network. A gente montou uma sociedade com outros 2 colegas. Um era um outro colega médico de família daqui, a outra era a minha residente, que estava terminando a residência. E foi muita pesquisa. Aí já foi outro ramo de estudo, né? Estudar como é que monta. Teve dia que eu me vi estudando até arquitetura na saúde, para poder decidir as coisas do consultório, assim. E aí, logo no final do ano, agora, recente, veio o convite, né, para a Unasus para trabalhar com game, né, uma construção de games educativos. Isso também é mais uma coisa dessa história do mundo digital, né, que está chegando. E aí eu comecei a fazer parte também desse grupo. É uma construção coletiva. Aqui são algumas fotos, gente. Aí foi da inauguração da clínica. Veja que a pessoa não desgruda de mim. Meu filho foi o exemplo de uma mãe, de uma mãe mesmo médica, porque na hora que eu comecei a falar, ele começou a chorar e correu pro meu colo, porque tinha muita gente, e aí foi por isso essa foto. A outra foto com as pessoas da Amil que vieram treinar a gente, e essa é a nossa equipe de trabalho, né? Nós somos 3 médicos, 2 enfermeiros, 2 recepcionistas, 2 técnicos de enfermagem e uma pessoa que faz administrativo. Então, assim,
foi um novo aprendizado lidar com uma equipe maior, lidar com ser chefe, né? Que é diferente de você lidar com uma equipe de estratégia de saúde da família, lidar com gerenciamento, lidar com conta, lidar com sociedade, né? Você ter sócios e lidar com exposição. Então, assim, eu botei essa foto aí, porque foi um dia que eu fui falar numa rádio AM aqui, e foi a primeira vez que eu falei na rádio, então para mim era muito difícil, sabe? Assim, era um negócio, eu fui, botei até um Rivotril sublingual, que era para poder ficar calma, porque eu tremia mais do que vara verde. Mas é importante, e aí é que vem os cenários novos da medicina, é importante você mostrar a cara e mostrar conteúdo correto, de uma medicina correta, porque é isso que o Solon falou, é muita gente que está na mídia e que é uma medicina que não é a medicina que você acredita. Então, as pessoas se iludem ouvindo aquilo, muitas vezes, e eu me incomodo. Então, eu falei assim, por que não eu? Então, assim, eu estou nessa nova fase de entrar no mercado digital e no mercado mesmo de produzir conteúdo, né? Eu tenho pensado muito nisso com a pandemia, e aí veio 2020. 2020 chegou, assim, com esse convite para trabalhar no grupo que vai produzir material, né? Que aí vai estar junto com a gente o Roberto e o Daniel. A gente vai construir material para o programa Mais Médicos, junto com várias faculdades do Brasil, Médicos pelo Brasil, junto com várias faculdades. E aí veio a decisão do Hospital Universitário de fechar o programa de residência que eu coordenava, e aí veio a incerteza para onde é que eu vou agora. Isso, assim, era fevereiro, março. E aí, de repente, veio a pandemia, isolamento, e eu estava no meio desse tumulto. E eu, como sou imunossuprimida do Crohn, o que é que eu vou fazer? Não posso mais atender na clínica, não posso ir para dentro do hospital. E foi muito punk, assim. Começo de março foi um mês muito difícil, assim, em todos os aspectos. Mas aí a gente consegue se reinventar, né? Com a ajuda, lógico, de alguns colegas. No Hospital Universitário, eu comecei a fazer parte, né, e coordenar um grupo de trabalho de teleorientação e de telemonitoramento. Então, hoje, a gente cuida nesse grupo das pessoas, dos colegas médicos, enfermeiros, técnicos, toda a estrutura do hospital. Quem adoece ou tem sintomas gripais, né, a suspeita de Covid, eles são acompanhados por teleconsulta através desse grupo. É um grupo composto por alguns médicos e alguns residentes também. Então, a gente também faz um trabalho de preceptoria junto a esses residentes. Foi construído de forma coletiva, um protocolo que a gente usa e tudo. Então, a gente teve que se reinventar dentro desse cenário de isolamento. Comecei a participar de um outro processo de construção, que é o Sofia Bot, que vou até fazer propaganda, que é do nosso núcleo de telesaúde. É um assistente virtual, eu posso depois mandar o link para os meninos, para eles colocarem. É um assistente virtual que ajuda na avaliação do risco de ser Covid ou não. Essa é a primeira fase do trabalho, a segunda fase a gente está em construção lá no núcleo, com o pessoal da TI, sou eu como médica, tem mais um médico, uma enfermeira e uma dentista, trabalhando, que a segunda fase vai fazer monitoramento desse paciente, né, dos sintomas dia a dia. Então, a gente foi se reinventando dentro aí desse processo de tecnologia. E aí surge a liberação da teleconsulta, que para mim, assim, aliviou a minha angústia de não poder estar atendendo, né? Então, o mês de maio eu já tinha lá, comecei a atender, que foi o boom, muita gente doente aqui em São Luís, então eu comecei a atender pela clínica, então eu continuava pelo grupo do Hospital Universitário e comecei a atender pela clínica. Então, foi um mês que a gente trabalhava, assim, 10 horas, 15 horas por dia, e foi bem puxado, porque eu cheguei a acompanhar, a gente fazia tanto a consulta virtual como fazia o telemonitoramento, então os enfermeiros que ajudavam nesse telemonitoramento, de olhar o paciente todo dia, de ver como é que ele está, paciente de grupo de risco e tal, pacientes com Covid, a maioria foi Covid em maio. Eu acho que eu cheguei a acompanhar mais ou menos uns 50 pacientes, só eu, ainda tenho meus 2 sócios que estavam na demanda presencial e online também, pela AMIL, né? No meu caso, eu só fiz a parte de particular, né? Parte da AMIL ficou toda com eles, não ficou porque eu não estava lá presencial. Então,
a teleconsulta foi outra reinvenção. E aí é diferente, porque eu gosto de apertar a mão do paciente, eu gosto de falar, sabe, assim, gosto de pegar de alguma forma, e na virtual você não consegue isso, né? E principalmente o exame físico. Mas é muito possível, dentro da nossa realidade de atenção primária, a gente conseguir fazer uma boa consulta por teleconsulta, né? Foi um processo também que eu comecei a ler, comecei a ver como era a melhor forma, qual é o jeito de você falar e tudo. E é uma coisa que veio para ficar. Então, assim, não adianta os médicos negarem isso, porque, assim, não vai. Agora, daqui para frente, a teleconsulta veio e ela vai ficar. Então, como que a gente vai lidar com ela de uma forma mais, digamos, honesta, de uma forma produtiva e que dê oportunidade de acesso para quem mais precisa dessa ferramenta, né? Aqui é um pouquinho da imagem de teleconsulta. E, por fim, a gente teve uma outra baque, que aí vem um pouquinho do que o Robert tinha me falado, da gente falar das relações com o plano, né? A medicina de família, a gente tem um processo de relação diferente. A gente não é pago por produção, né? A proposta deles é a gente trabalha por captação, e a gente vendeu, digamos, são 40 horas médicas, 40 horas de técnico e 20 horas de enfermeiro. Esse é o nosso contrato com a empresa Amil. E a gente tem um grupo de pessoas deles para poder cuidar, né, de usuários beneficiários. E aí, no meio da pandemia, eles resolveram reduzir essa carga horária. Então, a gente está nesse processo, que eram 40 horas, uma estrutura para 40 horas, e eles reduziram para 10, a partir do próximo mês. Então, todo o nosso orçamento caiu a 1/4, e agora é outro processo de se reinventar, né? Reinventar como fazer mídia, reinventar... Era um processo que a gente já estava fazendo, que era oferecer o nosso serviço para outros parceiros, né? Outras empresas que queiram cuidar dos seus funcionários, outras realidades, né? Mantendo essa ideia de não ser por produção, ser por captação, ou para cuidar de um grupo ao longo de um determinado tempo. Isso é uma coisa que a gente insiste muito na forma de trabalhar. Mas tem sido um processo de crescimento muito grande, assim, porque construir uma proposta, apresentar para as empresas que não seja de produção, né, na forma de pagamento, ela é extremamente difícil e tá fazendo a gente estudar bastante, pesquisar, conversar com outros colegas do Brasil todo. Então, assim, gente, para finalizar, vou fazer um resuminho. Entenda, principalmente para os alunos, né? Fazer medicina não é sinônimo de ficar rico, e graças a Deus eu nunca imaginei isso, mas muita gente me diz isso. Não pode, tu é médica, tu tem esse carro. Tá, mas o carro anda, eu gosto dele, ele é confortável e pronto, sabe? O autoconhecimento, gente, ele é fundamental para a gente compreender o outro. Então, fazer terapia ou ter uma atividade que seja terapêutica para você é essencial. Assim, ela é essencial, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Acho que terapia todo mundo tinha que fazer, mas eu sei que não é fácil o acesso. Mas, assim, tenha uma atividade, seja religiosa, seja que sirva de terapia para você, né? Para você desligar, para você entrar dentro do seu eu e entender as suas questões, para poder, assim, cuidar do outro, né? Se a gente não cuidar da gente. Ser médico não nos torna melhor do que ninguém. Então, sempre valorize a sua equipe. Eu amo trabalhar em equipe. Eu aprendi mais ainda na residência a delegar, a entender o que é núcleo do saber e o que é campo de saber. Entender que a gente sozinho, mesmo dentro do ambiente hospitalar, você não faz nada, né? Se você não tiver o cara da limpeza, então, assim, essa imagem do médico que se acha, que é arrogante. Eu até brinco, eu tenho vergonha da minha classe muitas vezes, mas ela tem que se desfazer, porque o médico que vai permanecer no futuro é o médico que sabe melhor se relacionar. É o médico que, hoje, até as escolas de ensino fundamental trabalhando inteligência emocional. Então, é uma outra realidade que está chegando, e não adianta a gente negar também. Verdade, a faculdade não te ensina quase nada. Ela te ensina a ser técnico, talvez. Então, seja sempre humilde para dizer, isso eu não sei, mas eu vou atrás. Então, eu não tenho vergonha de, quando eu estava com os alunos do internato, lá na época da residência, dizer,
Isso aqui eu não sei, gente, vou procurar. Ou então, então não tenha vergonha de dizer, nesse momento eu não sei. Ou até mesmo para o paciente. Hoje isso a gente ainda não sabe, mas vamos descobrir. Tipo agora com a Covid, né? Eu tive que fazer muito isso. Porque ele falava assim, doutor, e ainda vou passar? Calma, não faça pergunta difícil. E eles começavam a rir. Porque aí eu ia explicar todo o processo de pesquisa que ainda existe em torno da doença, né? Estude outras áreas, porque a medicina, ela deixa a gente extremamente técnico. Então, a gente desaprende até português, às vezes. Então, assim, estude outras áreas, leia outras coisas, vá ver sobre empreendedorismo, vá ler sobre essa parte toda de marketing, sobre como isso que o Solon falou, é legal, vou montar um consultório, mas para quê? O que é que eu preciso para montar um consultório? Qual é o custo basal disso? Vale a pena? Eu vou ter quanto de carga horária para estar dentro de um consultório? Então, isso tudo é importante a gente entender. As suas relações com os teus colegas e com os pacientes, elas representam mais de 70% do êxito da sua carreira. Tive um professor na faculdade que falou que 80% era relação médico-paciente e 20% era conhecimento técnico. E isso me marcou muito. Ele era urologista, ele é, né? Isso me marcou muito. E aí, hoje, vendo a realidade e vendo para onde a medicina caminha, cada vez isso para mim é mais forte, né? Você ter boas relações com os colegas, não é fechar os olhos para os erros, não é isso, mas é ter um bom relacionamento, saber agir de forma ética e ter uma boa relação com seus pacientes de respeito, porque às vezes você pode dar o não de uma forma extremamente educada e respeitosa, e o paciente não ficar com raiva de você. Então, isso é fundamental para ter uma boa carreira. Escolha uma área que você goste muito, porque isso que o Solon falou, vai cada vez mais estar concorrido. Se você vai para uma área porque dá dinheiro, daqui a pouco vai ser um saco você estar ali, porque não é só o dinheiro. O dinheiro, ele está cada vez menor, então você vai ter que trabalhar com uma coisa que você goste também, porque o dinheiro vai ser quase o mesmo. Por exemplo, hoje eu vejo um amigo meu que mora em São Paulo, que é neurologista, ele ganha quase a mesma coisa dos meus amigos que são médicos de família, né? Então, que todo mundo dizia que eu escolhi uma especialidade que não dá dinheiro e tal. E aí foi uma coisa que eu nem coloquei no slide, mas assim, lá em 2017, quando eu separei e tal, eu tive muito convite para voltar para São Paulo, né? Eu tinha uns amigos no Einstein, no Sírio, com medicina de família. E aí falaram, volta. Tinha uma proposta boa de valor, de carteira assinada, né, e tal. Mas eu fui pensar nos meus objetivos de vida, né? Eu fui voltar e fui repensar. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar 44 horas por semana numa cidade que me deixa mais ansiosa e deixando meu filho esse tempo todo numa creche. Aqui eu posso até ganhar menos, mas eu vou estar todo dia, eu posso buscar às vezes na escola, eu posso dividir o cuidado dele com o pai dele, que é um pai presente, eu posso, ele vai conviver com a família, apesar da minha família não morar aqui, mas a gente mora relativamente próximo, né, Terezinha, então a gente sempre vai, eu ir buscar na escola, eu almoçar com ele, então assim, era o que eu esperava com a minha vida, não é? Então voltar para São Paulo era negar tudo isso, né? E sempre se esforce para fazer o melhor dentro da sua realidade, do que for possível. Eu não sei isso, eu vou estudar, porque o que é que eu consigo fazer aqui dentro da minha realidade? É um pouco o que a gente médico de família faz todo o tempo, né? Mas porque você vai ser sempre reconhecido por alguém que sempre tenta fazer o melhor. Mas não é para ser melhor do que o outro, é para você fazer o melhor que você pode fazer por alguém, né? Você tá sempre aprendendo coisa nova para oferecer para o outro. Aprender a dizer não, porque chega um momento em que vão aparecer, assim, como eu fui uma das primeiras médicas de família daqui, começam a aparecer em algum momento ofertas, convites, e aí você tem que aprender a dizer não, assim, no momento hoje eu tava com muita atividade, mas aí esse ano era um ano que eu estava repensando o que é que eu poderia sair, o que é que eu poderia ficar, para eu poder ter mais tempo para mim e tudo, então você em algum momento vai ter que aprender a dizer não para os convites profissionais ou até mesmo aprender a dizer não para o seu paciente, né, para a sua equipe, em algum momento. E aí, por fim, eu sugiro que todo mundo encare os imprevistos como uma oportunidade de fazer diferente, sabe?
Eu acho que eu fui tentando falar um pouquinho da minha história, porque ela foi muito cheia, assim, meia de altos e baixos. Quando eu estava planejando, estava tudo indo rumo, aí, puf, desandava. Eu tinha que refazer os planos. E aí, a gente está sempre nessa reconstrução, né? E a medicina agora está entrando nesse nova seara, que é digital, que é a concorrência, que até então a gente não tinha muito. É uma nova realidade para a medicina, e essa questão da oportunidade, por exemplo, esse meeting foi para mim uma baita oportunidade, porque o Roberto me falou, falei assim, mas falar pela internet, fiquei meio assim, falei, não, eu tô me propondo a falar do que eu gosto de fazer, então vamos lá. Então, assim, tá sempre tentando pegar, hoje é domingo, depois do almoço, poderia estar dormindo, né, isolado em casa há 2 meses, mas eu acho que é um momento de pegar e reconstruir, né, saber como lidar, aproveitar a oportunidade para aprender a lidar com essas ferramentas de reunião, aprender a lidar com tecnologia, que eu sou bem lerda com isso, mas assim, a gente está se reinventando, porque eu estava até assistindo a palestra de manhã, que era do Saúde Digital, né, do podcast, que agora eu descobri os podcasts. Aí eu estava escutando eles essa semana até. Eu digo, olha, coincidência, de aprender mesmo, se reinventar nessa nova realidade. Pós-pandemia, então, vai ser mesmo uma medicina diferente. E eu acho que a gente, quanto médico de família, apesar de ser uma especialidade não valorizada, eu acho que a gente tem um mercado e tem uma capacidade de reinvenção muito grande, né, de se readaptar a várias realidades, talvez pela nossa formação. E é isso, gente. Aqui é meus contatos e e-mail. Espero que não tenha sido tão cansativo, tanta coisa, que eu falo muito. Maravilha, Wilka, maravilha. Obrigado aí enfim, por você ter aberto a sua vida aí, né? Eu acho que você fez aí uma trajetória de vida acima de qualquer coisa. Eu fico muito feliz aí de você ter se sentido à vontade para dar esse depoimento, né? Eu acho que sua fala ela foi muito nesse âmbito, né? Eu estava comentando aqui com o Daniel, né? Que a fala do Solon foi muito no sentido que a gente não tem nada garantido, e a sua trajetória foi muito isso, assim, em nenhum momento você tinha aquela coisa ali, não, eu tô garantido aqui, pode vir filho, pode vir desafio de residência, eu tô bem, né? Eu tenho tem um dinheiro que entra ali para mim todo mês, eu consigo pagar todas as minhas contas, eu não tenho dificuldade nenhuma, o problema que vier é fichinha. Pelo contrário, né? Você mostra realmente que a realidade ela nos impõe uma série de dificuldades, e se a gente não está disposto a se reinventar, a gente vai terminar sendo engolido, né, pela onda da vida, né? E, bom, a apresentação do Solon foi, né, como eu falei no início, né, a gente gravou devido à imprevisibilidade, né, que o Solon trabalha muito dentro dessa perspectiva da anestésio, então ficou aí um pouco na dúvida se ia estar realmente disponível no dia, mas ele está aqui presente. Aí eu vou passar a palavra para você, Solon, se você quiser falar alguma coisa assim nesse momento, né? E aí logo em seguida eu já vou entrar aqui em alguns comentários que a gente teve aqui no chat que está sendo transmitido pelo Facebook. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O que eu queria falar para vocês era só para reforçar, né, minha posição, minha postura, diante de tudo que eu falei, que o pessoal fica muito reticente comigo, da minha parte, achando que, até na hora que eu comentei, eu escutei essa risada no fundo, que eu sou mensageiro do Apocalipse, né? E que não é isso. Eu fico muito preocupado, cara, com a falsa ilusão, com a ilusão, né? Com a falsa imagem que o pessoal tem na medicina. O pessoal me pergunta muito, não, dá para ganhar 50 mil por mês sendo médico, sendo cirurgião plástico? Cara, eu fico assim louco, sabe? Eu fico pensando, esse cara que tá tirando onda, ele deve tirar print da minha resposta, divulgar por aí, quer me sacanear, deve ser, mas não é, o pessoal pergunta, é uma pergunta recorrente. Não, sendo neurologista, dá para tirar 40 mil reais por mês? Sendo cirurgião cardíaco, dá para tirar 100 mil? Porque eu ouvi falar que tem um cara que ganha mais de 150 mil por mês. Então, assim, eu fico vendo essas coisas e eu falo, cara, você está viajando, cara. Você vai ganhar 10 mil por mês, se você for especialista, a média é essa, o pessoal está ganhando.
Eu converso todo dia com um urologista, cirurgião vascular, cirurgião cardiovascular. O pessoal que está há mais tempo no mercado, eles realmente ganham muito bem, estão ótimos, estão muito bem de vida. Mas o pessoal que está entrando é neurocirurgião dando plantão de UTI, é cirurgião plástico dando plantão de cirurgia geral, é o pessoal trabalhando 2, 3, 4 plantões por semana para poder complementar a renda, porque ele gasta o tempo dele todo no consultório durante a semana, ele tem que ficar lá no consultório dele, né? E o consultório dele pega um dinheirão dele, ele gasta aí 8 mil por mês com o consultório e o consultório rende, sei lá, 3, 4 mil, o consultório nem se paga. Aí o cara perde o dia todo trabalhando para pagar um consultório que dá prejuízo, tem que trabalhar de noite para compensar o prejuízo do dia que ele teve e ainda se manter. Então é uma situação difícil, a medicina hoje em dia está muito complicada. Eu estou tranquilo, porque eu acho que eu enxerguei cedo os problemas da medicina, e de tanto pensar, me revoltar, e refletir, ler, estudar sobre o assunto, acabou que eu consegui driblar aí as intempéries, e hoje eu estou muito bem, estou muito tranquilo, mas não estou com um burro na sombra ainda. Ninguém tem estabilidade, né? Eu não sei o que vai acontecer com a anestesia daqui a um tempo, eu não sei não sei se o hospital que eu trabalho vai estar aberto amanhã, por exemplo, eu não sei, de verdade. E é por isso que eu tento, de outras formas aí, baixar meu padrão de vida, é por isso que eu tento estudar, investir, por isso que eu tento melhorar a minha parte profissional desse lado de mídia, dos meus vídeos, de palestra e coisas do tipo. Então, assim, eu estou sempre aberto a novas possibilidades, estou sempre estudando, porque a acomodação para o médico, hoje em dia, igual tinha antigamente, não existe, não cabe isso mais. O médico hoje ele tem que se comportar como se ele fosse ser desempregado da manhã. Ninguém sabe o que vai acontecer com a medicina. E é basicamente isso que eu tinha para falar, para acrescentar, sabe? Que eu estou tentando abrir os olhos do pessoal que é iludido, do pessoal que espera demais de uma profissão que é muito boa hoje ainda para o pessoal que se estabeleceu lá atrás. Para quem está chegando agora, está tudo muito fechado, muito difícil. E basicamente era isso. Meu amigo, eu acho que eu acho que o que você traz é muito um choque de realidade, né? Eu acho que essa chacoalhada é uma coisa que eu acho que todo mundo com bom senso tem para oferecer. Aquela coisa, né? Se o conselho fosse bom, a gente cobrava. Mas isso vem de uma perspectiva isolacionista, né? Que você só quer o que é bom para você mesmo, né? Mas assim, no momento em que você vê colegas, né? E aí na mesa anterior a gente teve essa coisa, foi uma advogada, né? Conversou com a gente e ela falou dessa questão da solidariedade que a gente tem dentro do meio médico ainda, né? Dentro de uma perspectiva que às vezes você precisa de uma ajuda de um colega de outra especialidade e tal, e ele termina trocando essa informação com você para o benefício de um paciente, né? Mas ao mesmo tempo você traz isso aí, né? Dentro desse contexto de você abrir os olhos das pessoas, dizer assim, gente, ó, ok, é uma profissão que hoje, se a gente for comparar com outras profissões, talvez ela esteja num patamar elevado, porque você tem outras profissões num patamar ainda pior, né? Mas não vá pensando que você vai terminar a faculdade e vai ter 3, 4, 5 secretários de saúde, né, competindo por você, né? Assim, que a coisa vai estar de mão beijada, né? E que você não vai ter que fazer esforço nenhum, né, para poder, enfim, ter uma tranquilidade, né? E a coisa está ficando difícil, porque eu lembro quando eu cheguei em Goiânia. Eu formei em 2007, cheguei em Goiânia, eu me mudei, eu formei em Natal, eu vim para Goiânia em 2009, comecei em 2009. Eu lembro que eu pude escolher qual posto de saúde. Hoje são as UPAs, né? Na época era CAIS que chamava. Eu podia escolher qual que eu trabalhava. Qualquer um da cidade que eu quisesse trabalhar, eu podia escolher, e até o dia da semana dava para escolher, que tinha vaga, que tinha tudo. E de 2009 para cá, o salário continua basicamente o mesmo, o valor do plantão. A gente está falando de mais de 11 anos. Então, assim, é uma defasagem de mais de 50%, né? Sem reajuste desse salário. E hoje tem fila de cada uma dessas unidades que antes estavam todas vagas, a fila hoje é de 30, 40 médicos para trabalhar nessas UPAs como plantonista. Então, a coisa mudou demais. Mudou, assim, absurdamente. Na rede privada também, onde você quisesse, você conseguia trabalhar como plantonista. Hoje você não consegue mais.
Você tem que ter um QI, você tem que ter um amigo, que é filho do dono do hospital, que é parente do diretor não sei de onde, ou tem que ter um professor seu da faculdade que te conhece muito, que quer muito te ajudar, porque se você for pelos meios legais, hoje em dia você tende a arrumar mais subemprego dentro da medicina, pelo menos aqui, né? Em Goiânia e no entorno. Muito difícil você conseguir um emprego bom, se trabalhar no hospital bom, se você não tiver alguém para te ajudar. Então eu percebo que nesses 13 anos para cá, desde que eu me formei, que a situação ficou assim, piorou vertiginosamente, a coisa ficou muito difícil, ficou muito complicada. E isso a gente está falando de 10 anos para cá, né? Eu fico imaginando nos 10 anos para frente, 15 anos para frente, que nem eu projetei na minha apresentação, quase 1 milhão de médicos. Imagina o que vai acontecer, né? A gente vai mais que dobrar a população de médicos e a população no Brasil vai aumentar 10%, 12%. Então, assim, é uma situação complicada. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Wilka, você quer? Oi, então, falando um pouquinho dessa fala do Solon, São Luís tem uma especificidade bem interessante. Ainda era uma das poucas capitais que se ganhava muito bem, né, que se pagava muito bem em plantão. E isso trouxe uma ilusão para a cabeça dos alunos. Assim, eu passo pouco tempo com eles, né, porque eu não sou professora direta, eu era só preceptora da residência, então eles passavam um mês só e uma parte da turma só. E aí a gente ia conversando, né? Tanto que, coincidentemente, essa semana teve um que me mandou um áudio imenso. Professora, me explica umas coisas. O que é que eu faço? Quando eu termino, o que é que eu posso fazer? Ele não tem noção de o que é que vai fazer quando ele formar, entendeu? E aí, durante esse estágio deles na medicina de família, eu começo a falar um pouquinho sobre realidade, né? Porque eles veem os caras que ganham isso, que o Solon está falando. Um cara ganha 50 mil, ou então... Aqui, os residentes da cirurgia, por exemplo, querem andar sempre de Corolla, de carro de 100 mil reais. Eu tive um residente que o carro dele era o dobro do preço do meu, entendeu? Então, assim, qual é a realidade? Assim, tá caindo. Aqui em São Luís a concorrência está aumentando, porque antes é o estado que tinha menos médicos, então muita gente até de outros estados vieram para cá. Então, a qualidade, para você se destacar, você vai cada vez mais ter que ter uma qualidade, oferecer um diferencial, e os alunos, eles não têm essa percepção ainda. Eles olham isso que o Solon falou, eu vou ganhar, eu vou formar, eu vou ganhar tantos mil. E não é por aí, gente, não é por aí, assim. Eu sempre falo muito isso para eles, assim, qual é a tua expectativa de vida? O que é que tu queres, né? Tu quer andar... Tu quer ter... Aqui o lugar mais caro chama Península. Eu falei, tu quer ter um apartamento de 2 milhões na Península, com um carro não sei o quê? Ou tu quer... Entendeu? Pensa no que você quer e as oportunidades que a cidade te oferece, porque senão você vai ficar sempre correndo que nem a história do ratinho, né? Tipo, trabalhar para manter um padrão de vida. E é exatamente essa realidade que a gente vive aqui. A maioria do médico é o que eleva o nível, e as coisas mais caras, as coisas mais de ostentação, entendeu? Então, assim, às vezes eu me pergunto, eu digo, gente, acho que eu sou muito pobre, porque eu vejo umas coisas assim, eu digo, não, mas eu não faço questão disso. Tem um grupo da época de faculdade, né, que às vezes a gente fica conversando sobre isso, assim, como as pessoas vivem de aparência, e com rede social, então, mais ainda, e elas vivem trabalhando em função dessa aparência. Eu tenho um apartamento de 2 milhões na Península, mas assim, quanto tempo eu fico no meu apartamento com a minha família, né? Quanto tempo? Então, assim, é uma discussão que os alunos não têm essa percepção, e que eu acho que o meeting trouxe muito disso, né? E de que não é o fim do mundo, ainda estamos numa profissão valorizada em relação às outras, mas também não é essa coisa, tipo, amanhã eu estou rica. Eu escuto muito assim, escutava, né, quando eu formei. Mas isso não é carro de médico. Eu falei, por quê? Porque não, ele anda do mesmo jeito? Tipo assim, não é, assim, até mesmo da minha família mais perto. Meu pai, eu brinco que quem mais estudou na minha casa é que ganha menos, que sou eu. Meu pai não terminou o ensino fundamental, e meu irmão fez, então, o ensino médio. E são comerciantes, então eu falei assim, vocês vendem um produto, eu lido com a saúde da pessoa, eu não quero usar o adoecimento como uma forma, que é o que a gente às vezes vê, você criar o mercado, criar uma doença, ou criar um procedimento extremamente necessário para
manter várias especialidades, né? Porque é uma discussão que a gente tem dentro da medicina de família muito grande. Para que eu tenho tanto subespecialista? Para isso, para ele depois ele vai lá falar se subespecialista, seu subespecialista e volta para trabalhar com o básico, porque é isso que o mercado quer. É isso que o mercado precisa, né? Então, às vezes eu falo para eles, vocês olham para a medicina de família sempre torta, mas é uma área que às vezes você não é uma residência tão concorrida, e você pode ter várias portas depois abertas a longo prazo. Imediatamente, como foi comigo, foi péssimo. Assim, foi péssimo, frustrante, mas eu acho que tem várias possibilidades e coisas que a gente pode estar ofertando, né? Mas eu sempre coloco para eles isso, assim, qual é a sua expectativa de futuro e o que você pretende, assim, enquanto pessoa, porque é isso, se ele pensa esse pensamento mágico, dependendo da área, não vai ter nunca, sabe? E vai sempre ficar... anestesia agora é a menina dos olhos aqui do pessoal, já que o Sol não é anestesista. E aí eu conversando, e aí eu falo assim, cara, a anestesia aqui é muito ruim, porque tu tem pouco hospital na cidade, tem basicamente 2 hospitais grandes, privados, tem uns grupos extremamente fechados, e tem profissional que contrata o outro colega. Então, assim, o cara do grupo ganha um valor maior e o colega de menos. Eu falo, cara, qual é a vantagem de tu sair daqui para fazer anestesia? Tem tantas outras áreas, assim. Lógico, faça o que você gosta, né? Mas, assim, não tem expectativa, porque eu vou fazer anestesia, porque anestesia é 3 anos e ganha mais. Muita gente com essa visão. É o lance da anestesia, que são os grupos, né? Os grupos descobriram que eles não precisam chamar os anestesistas para participar dos grupos hoje em dia. Eles contratam o que o pessoal chama de bagre, né? É o cara que fica bagreando, que ele vai dar plantão para ele. Então ele produz, sei lá, R$ 4.000 no plantão de anestesia que ele faz, mas ele ganha um plantão fixo. R$ 1.000, R$ 800. E o dinheiro que ele faturou vai para o grupo. Então os grupos eles perceberam que não precisam mais chamar para ser sócio. Eles contratam o pessoal para trabalhar para eles e às vezes o plantão de anestesia paga o mesmo que um plantão de pronto-socorro ou menos, inclusive. Então, o cara que ganha muito dinheiro com anestesia, contratado dessa forma, ele ganha por volume, né? Trabalha, assim, 100, 120 horas por semana e acaba ganhando aí, sei lá, 30 mil por mês, 35 mil. Agora que você vai ver a vida do cara é um inferno. É assim, é mais dentro de hospital do que na própria casa. E foi um dos motivos que eu saí de Goiânia. Não fiquei em Goiânia, eu vim morar em Anápolis, que é uma cidade perto de Goiânia, 40 quilômetros, tem 360 mil habitantes, mais ou menos. E foi onde eu achei uma oportunidade de exercer a anestesia de forma mais digna, de forma mais viável, sabe? Eu já estou muito bem, estou tranquilo, mas porque eu dei esse pulo do gato aí, saí lá de um grande centro, que a coisa lá não está fácil. Sei que você falou, é verdade, a anestesia está na moda, mas não é essa maravilha que o pessoal pensa, não. A coisa está ficando feia mesmo. Gente, teve um comentário aqui, né? Eu não sei, eu acho que ele deve ser estudante, né? O João Vitor, né? Ele fez um comentário aqui no chat do Facebook, aí diz assim, isso durante a fala, acho que foi durante a fala da Wilka, né? Mas, enfim, já tinha passado o vídeo lá do Solon, aí botou assim, isso deixa a gente extremamente inseguro em fazer medicina de família. Não tem campo aqui em São Luís. Talvez tu até conheça ele, Wilka. É João Vitor Sanches. Não tem campo aqui em São Luís. Qualquer médico faz atenção básica, né? E aí eu queria puxar esse gancho aqui, porque é o seguinte, aqui o meeting, né? A gente pensou ele justamente para a gente refletir esses desafios, né? De que a medicina ela muda, né? Ela precisa se adaptar, porque a sociedade inteira está mudando. Então, como é que a medicina não vai mudar? Né? A medicina ela é naturalmente uma ciência que ela está a serviço de um benefício da saúde, né, para a sociedade. Então, obviamente que inevitavelmente ela vai ter que mudar. Mas queremos que ela mude para melhor, né? Não queremos que ela se transforme num pesadelo, né, para as pessoas. E fazendo a análise, eu acho que é muito difícil você simplesmente responsabilizar a especialidade médica pelo sucesso. Né? Quem fizer anestesia vai ser bem sucedido. Quem fizer cirurgia plástica vai ser bem sucedido. Quem fizer medicina de família está fudido. Né? Então, assim, eu acho que essa perspectiva é que precisa ser compreendida,
né? E saber que realmente a faculdade ela vai trazer um contexto técnico que é importante, né? A gente não está negando isso, não estamos dizendo aqui, então não precisa mais de faculdade de medicina. Claro que não, né? Eu acho que nenhuma das falas ela é negacionista desse ponto, mas dizer que, infelizmente, nós precisamos estar preparados para diversas outras nuances, né? E aí, a próxima mesa, né, que vai ser já no turno da noite, ela vai falar sobre essa questão do marketing, né, essa questão do posicionamento em redes sociais, e eu acho que isso dialoga muito, né, com a realidade que nós estamos vivenciando hoje, né, dos desafios e, acima de tudo, de como fazer isso sem aquilo que o Solon frisou bem, que é a perspectiva da picaretagem, né, de você fazer qualquer coisa para atingir o objetivo final aí, que seria, na verdade, um status, né, muito mais do que uma realização profissional, né? E aí eu estou querendo dizer isso porque, e aí vocês quiserem comentar também, é que essa perspectiva não é somente da medicina de família. Se você for esperar que a especialidade ela já te dê o resultado por si só, então todas as especialidades vão cair, inevitavelmente, no mesmo balde. Porque quando nós tivermos, em 2035, 1 milhão de médicos, não vão ser 1 milhão de médicos de família, né? Vão ser 1 milhão pulverizados, né? Se de maneira equânime, equivalente ou não, isso aí não tem como prever, porque vai depender da forma como as residências, as especialidades, e até mesmo dessas pós-graduações, né? E da legitimidade que elas terão, né? A fala do Solon, eu não sei se quando você gravou, Solon, já tinha passado a questão lá do que o pessoal de algumas pós-graduações já vão poder utilizar como título, né, de especialista. Então, assim, isso é muito dinâmico. E, assim, não adianta a gente ficar... assim, beleza, a galera vai poder anunciar que é especialista sem ter feito prova de título ou sem ter feito residência. Mas, assim, no final das contas, né, o que vai fazer o diferencial mesmo é você e o paciente. Porque se o paciente vai se consultar com o Bob e o Bob é um bosta, né, então ele não continua sabendo que do outro lado tem o Solon, que ele teve uma experiência sem igual. Então, assim, eu sou um cara que, eu não tenho vergonha de dizer assim, eu defendo o SUS, né? Eu sou um cara que eu acredito que a saúde ela deva ser um direito da população, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser realista. A gente não vive no mundo da utopia que a gente gostaria que ele fosse, né? Então, assim, se eu tiver na luta e todo mundo tem uma saúde de qualidade, mas ao mesmo tempo eu tiver que me submeter a um estado que me desvaloriza ao extremo, eu vou morrer, assim, eu vou morrer por inanição, né? Então, assim, eu não posso ficar aprisionado pela minha ideologia. Eu tenho que defender a minha ideologia dentro do ponto de vista de ser aquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser capaz de me valorizar, né? De me valorizar e de mostrar quem eu sou e da competência que eu tenho, para que as pessoas possam enxergar assim, poxa, o cara é competente, ele se coloca na rede social de uma maneira legal, ele me ajuda, né? Então, assim, ele é um cara que ele me traz um benefício para além do mais simplório, né? Além do simplesmente chega lá, pede uma arruma de exame, depois a pessoa traz, tá tudo bem, vai para casa, mas eu não estou me sentindo bem, não, mas não interessa, seus exames estão tudo normal, então validar com as suas questões familiares, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é preciso que a gente se complete, né? Então, assim, não é desvalorizar a formação, né? Eu acho que o papel da formação, ele sempre vai existir. Agora, seria muito bom que as faculdades elas também se reinventassem e abrissem a porta para essas outras competências, né? Porque às vezes o que me incomoda é o negacionismo dentro da academia, né? De você dizer que mas o médico não precisa se preocupar em saber montar o seu consultório. Aí o professor que diz isso é o professor que tem um consultório já há 20 anos, né? E que não precisa se preocupar com isso, porque ele já está com a clientela garantida. Né? Então isso é ser muito injusto. Né? Ele não ensina e ao mesmo tempo diz que aquilo não tem valor. Como assim? Mas se isso foi tudo que fez o diferencial para ele, se não fosse por isso, ele talvez não tivesse o que ele tem hoje. Né? E aqueles que não têm hoje estão mitigando aí para poder sobreviver, né? Porque não fizeram essa base, né, no passado.
Então, assim, eu acho que não é a especialidade, eu acho que é a valorização profissional, e isso perpassa sermos muito, muito, muito permeáveis àquilo que, em última análise, é valorizar a expectativa do paciente, sabe? Sem enganação, sem prometer coisas que não existem, né? Sendo realista e trazendo o paciente para a mesma perspectiva que nós temos que nos trazer, de dizer assim, certo, mas para que você quer todo ano fazer uma ressonância magnética? Vamos conversar sobre isso, né? Para que você quer fazer um procedimento estético a cada 6 meses? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos ressignificar essa sua ideia de corpo ideal ou de vida ideal, né? Será que isso não está lhe fazendo mais mal do que se submeter a um procedimento que, se a gente for analisar do ponto de vista de saúde biológico, é desnecessário, né? Então eu acho que é nesse sentido, sabe? Eu acho que eu vejo muito isso, né? Agora, claro, quanto antes as pessoas puderem ter acesso a isso, melhor, né? Porque se depois de 6 anos, na hora que já tiver para entrar ali no mercado, é que a pessoa for cair a ficha para isso aí, realmente o baque vai ser grande e os desafios vão ser cada vez maiores, né? A gente tem que estar se preparando para isso o quanto antes. Vou deixar aí na mão de vocês. Só acrescentando, eu vou discordar de você de um ponto só que você falou. Se o médico for um bosta, o paciente não vai ficar com ele, vai atrás do outro, que é melhor. Mas isso aí é até verdade, só que na medicina, principalmente quando você mexe com a parte da clínica em si, sem procedimento, o picareta ele vira um rei, ele enrola o paciente durante meses, durante anos, entendeu, cara? Então, assim, você pega um cara que não tem a menor condição de ser endocrinologista, por exemplo, ele faz uma pós-graduação vagabunda de endócrino, ele se diz endócrino. Cara, se ele for legal com o paciente, se ele falar, dona Maria, a senhora tá boa, nossa, mas a senhora tá bonita, e nem parece que a senhora tem essa idade, ele já ganhou a paciente com a gracinha dessa, entendeu? Aí ele pergunta da vida da paciente, ela fala que tem um pé de jabuticaba na casa dela lá, tal, aí ele anota no prontuário, dona Maria tem um pé de jabuticaba, tem um cachorro chamado Bilu. Aí quando volta daqui a um mês, ele leu no prontuário e aí ele fala, nossa, e como é que tá a jabuticabeira da senhora? E o cachorro, como é que tá? Então ele pega a paciente, uma senhora dessa, vê, nossa, ele lembrou de mim, nossa, que médico carinhoso, que médico atencioso. O cara não passou um remédio que tinha que passar, ele não passou um exame. As doenças dela, as doenças crônicas, ela não vai morrer de um dia para o outro, por causa do atendimento ruim que ele fez. E ele manda ela voltar no outro, e ele pede um exame qualquer para enrolar ela, e manda ela voltar daqui a um mês. E ela volta e é o mesmo lero-lero. Ele enrola essa mulher durante anos, entendeu? Anos. E a hora que você enche o mercado de picareta desse jeito, é igual tá aparecendo por aí, é muito difícil do profissional bom dele captar esses pacientes, porque às vezes ele não vai conseguir competir, né, com tanta gracinha, com tanta coisa. Ele não vai conseguir mostrar para ela, né, um artigo científico mostrando que o remédio que o outro passou está errado, que o outro devia ter pedido aí uma pesquisa de uma microalbuminúria, alguma coisa que ele não pediu, e o rim dela está indo para o espaço 5, 10 anos antes do que devia, porque ele não está fazendo a proteção renal dela. Ele tem como ele competir com esse cara, entendeu? O cara foca numa coisa que mais agrada o paciente, enquanto você está focando naquilo que é o certo de fazer, que muitas vezes vai desagradar o paciente. Então, eu não acho simples assim você falar assim, se o cara for bom, o paciente vai acabar indo para ele. No fim das contas, o cara se dizer especialista não vai ser tão importante. Mas se você tiver que competir com 5, ou tiver que competir com 50, e desses 50 aí, a metade for desse tipo que só enrola o paciente, que ganha no gogó, entendeu? Esses pacientes podem até desistir desse cara, mas vai demorar anos, vai demorar muito tempo, entendeu? Ao contrário das especialidades, que nem a minha, por exemplo. Eu não consigo enrolar numa anestesia geral. A primeira droga que eu fizer errado no tubar, morre na hora. Puf, morreu, entendeu? Então, nas especialidades que tem procedimento, por exemplo, neurocirurgião, como é que você enrola que você é neurocirurgião? Você racha uma cabeça, mexe lá dentro e enrola. Você não tem jeito. Mas na clínica, e é uma das coisas que eu falo que a clínica é muito valorizada, minha mulher é endocrinologista. Ela estuda pra caramba, ela fez residência de clínica, fez residência de endócrino, só em lugar bom, sabe? É super responsável, estudiosa. Mas se vocês vissem o tipo de coisa que ela pega todo dia, o tanto de colega assim desonesto, o tanto de gente que
rouba o paciente dela e que os pacientes não voltam nela mais, ficam assim meses, anos com esse pessoal, por conta dessa picaretagem, desse gogó, desse falatório, dessa enrolação. Então, assim, eu acho que a clínica, hoje em dia, que é o campo principal dos picaretas aí e da estética, ela está indo cada vez mais para o buraco por conta disso. Entendeu? Que o mercado, na prática, não seleciona. Esse negócio, não, mas os bons sempre vão ter seu lugar. Vão ter seu lugar os bons sempre. Mas às custas de muita batalha, de muito sofrimento, porque não é fácil competir com esse pessoal. Não existe essa autorregulação do mercado assim fácil, igual assim muita gente pensa, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria complementar. Eu acho que o picareta, essa questão de divulgar o título sem ter especialidade, eu acho que não é uma coisa simples assim de ser regulado. O paciente não chega nele, não gosta e vai para o outro. Pelo contrário, o paciente gosta. O tal do picareta é incrível, como ele tem uma lábia, como ele tem um gogó, como ele consegue cativar o paciente, prender o paciente, enrolar e levar na barriga durante anos, assim, sabe? Acho que vocês conhecem, vocês entendem o que eu estou falando. Mas é para isso acrescentando. que a gente tem o Instagram, @meusnervos. É justamente para colocar esses picareta no chinelo. E isso aí, cara, é uma grande, é uma saída, assim. Eu concordo com você e acho que, assim, não adianta também a gente ficar esperando, assim, não, mas o CFM e os CRMs, eu sou conselheiro. Isso que eu ia falar. Eu sou conselheiro, né? E, assim, eu lhe digo com todas as letras, assim, que o CRM sozinho, ele não consegue derrubar essa galera. Até porque, assim, nós, assim, aí eu vou dizer assim, nós somos vítimas, mas talvez nós sejamos cúmplices, né, de um sistema jurídico péssimo. Sistema jurídico péssimo. Assim, você vê que o cara é um picareta, é um pilantra, é um filho de uma puta, mas você não consegue fazer uma punição ali que o cara diga assim, ó, amanhã você está proibido de exercer a medicina. Não, são anos, entendeu? E são muitas chances e não sei o quê. Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito, né, da justiça, né, e do direito de resposta que as pessoas têm e de ampla defesa, porque aí vai ser uma chuva aí de críticas, né, de um ditador, né, um ditador. Mas assim, aí eu acho que nesse papel que a gente também se posiciona, né, e nesse sentido eu acho que seu perfil merece esse reconhecimento, né, e até merece que a galera siga, eu acho que porque é um aprendizado até para ser replicado, né? Assim, imagine se a gente tivesse um perfil Meus Nervos, né, se espalhando aí por vários locais, né, que as pessoas meio que copiassem o seu modus operandi no sentido de denunciar e de expor, né? Porque aí você está expondo assim, ó, o cara está aqui, ó, ele mesmo colocou no Instagram, tá errado. Aqui o Código de Ética Médica, ó, tá falando que tá errado. Isso aqui que ele tá falando tá errado, né? Então, você não está fazendo nada de errado. Você está pegando o que ele já está expondo, só que você está dando destaque para o que importa, né? Que é como ele está sendo antiético. Né? Então, acho que Bob, eu gosto. Esse aspecto que o Salão estava falando é bem pertinente mesmo, assim. Porque até a pessoa descobrir que o cara é picareta, já aconteceu muita coisa. E aqui tem uma febre dessas pós, assim, principalmente dermato, psiquiatria, nutrologia, é a da moda, né? Então, assim, a galera paga 700, 800 mil reais numa consulta com um nutrólogo, sabe? Que vai emagrecer, não sei o quê. Mas aí vai pagar, sei lá, 200 reais com um médico que vai abordar ela como um todo e ver a saúde mental, entendeu? E aí a gente tem um outro aspecto na medicina, que é o corporativismo. Eu acho que a gente às vezes se exime de apontar essas situações, sabe? E a gente tá vendo, tá errado, mas não faz nada. Então, assim, eu te digo porque o próprio CRM às vezes também não faz nada, né? Assim, a forma está lá no Código de Ética. Não pode fazer publicidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, expondo antes e depois. É só o que o pessoal faz, expondo antes e depois, entendeu? E aí, na verdade, a gente, até enquanto quem quer exercer uma boa prática, do ponto de vista da clínica que ele estava falando, é difícil você conseguir manter a ética de quando você pega um paciente que vem de uma pessoa que só fez um monte de besteira. Então, assim, poxa, eu não posso falar diretamente mal do colega, mas eu tenho que mostrar de alguma forma. Então, assim, isso é uma situação muito delicada, gente.
é muito delicado, assim. E a gente se preocupa, porque a gente não é picareta. Porque o outro, se chegar assim, não, essa doutora passou isso aqui para você, sabe de nada. Olha, você está perdendo seu tempo, né? Que é outra coisa assim extremamente antiética, né? Que assim, eu acho que a gente tem que ter o respeito, né? Pela profissão, assim, até porque somos médicos, né? Mas assim, para mim, no momento que o cara, um médico age, né, de picaretagem, para mim ele deixa de ser médico, assim. Mas infelizmente, nem nessa situação, pelo fato dele ser legitimamente médico porque tem um diploma, eu não posso estar denegrindo, né, que na verdade seria falando a verdade, né, abrindo os olhos do paciente. Então assim, nossa, é uma sinuca de bico, Exatamente. Né? Por isso que eu acho que e aí assim, não é não é só para medicina de família que a gente, né, a gente sempre fala isso, que acontece muito com a gente, mas acontece com várias áreas. E por isso que eu falo um pouco, e aí eu volto um pouquinho na tua fala inicial, Bob, da questão da filosofia, do que você pensa, da sua ideologia, não te engolir. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive, porque assim, eu tenho essa visão do SUS, eu acho que o SUS precisa, é necessário ele ser forte, ele ser organizado, ele ser melhor financiado. Mas eu cheguei numa realidade em que não ia fazer diferença eu estar qualificado, eu não estar, eu estava dando murro em ponta de faca, a expressão é essa. Então eu falei assim, a minha contribuição para o SUS vai ser formar médicos melhores. Isso que eu botei na minha cabeça. A minha assistência não vai ser mais no SUS, porque eu não tinha psicológico para conviver, né? Uhum. E é um desafio a assistência privada. E é um desafio para várias especialidades, assim. E tem uma amiga GO que ela fala assim, cara, tem algum protocolo que mande pedir TSH para toda mulher? Porque agora eu voltei a atender no privado e toda mulher tem TSH, tem não sei o que. E eu, que eu saiba, não existe. Ela, eu também não existe. Aí os pacientes já chegam cobrando. Então, assim, não é só a gente, médico de família, que fica sofrendo com isso. Até mesmo assim, tem outra amiga endócrino que é a mesma coisa. Ela falou, cara, as pessoas pedem ultrassom de tireoide para todo mundo. Para que isso? Então, assim, você tá fazendo a engrenagem do sistema de saúde rodar. Então, do sistema que eu digo privado, né? Do exagero, porque eu tenho que pedir mais exames, porque tem que funcionar. Tem milhões de clínicas, as clínicas têm que fazer os exames, Aí a gente volta para a discussão mesmo da necessidade de quantos especialistas para aquela população e tal, porque aí a gente termina mudando, invertendo, né? A gente trabalhando para a doença e não para a saúde, né? Fica um processo mais complicado. Eu acho que na área do salão é relativamente mais tranquilo, porque de fato às vezes a pessoa precisa da cirurgia mesmo, mas a gente na clínica você começa a olhar. Agora no Covid, gente, teve umas situações muito bizarras, assim, tem paciente que já tinha feito 3 tomografias em uma semana. Então, assim, ele estava tão ansioso, mas tão desesperado. E aí como que você vai lidar com isso? A própria radiologista falou para ele, meu filho, não faça mais. Porque ela poderia muito bem não falar, né? Então, assim, lidar com essa imagem que o paciente tem de que quanto mais melhor, né? E a arte da medicina mesmo, mais inicial, é um dilema, assim, para mim era o mais difícil de entrar no privado, né? Era lidar com isso. E aí a gente vai todo dia aprendendo. Atende o paciente hoje, aí ele vai negar, tem dia que você não consegue negociar, tem dia que você não consegue, tem dia que você cede uma coisa mais simples, tem dia que você, não, isso aqui não dá para ceder. E aí vai tentando chegar no equilíbrio nessa relação do que é o que você acha correto e essa coisa do corporativismo ainda me incomoda muito, sabe? Assim, é muito coisa errada e, ao mesmo tempo, a gente também não pode tem que ficar cheio de dedos para abordar isso quando a gente recebe um paciente. Complicado. No Brasil acontece um fenômeno assim estranho, né? Porque quem tá certo geralmente paga o pato. Você pega um cara assim safado que engana todo mundo, que só faz coisa errada. Se você denuncia esse cara vai em cima de você. Aí você virou errado da história. Entendeu? Então, assim, já aconteceu. E tá rolando aí nos bastidores e nos CRMs aí, eu respondendo sindicância, porque eu fiz vídeo falando mal disso, daquilo, que eu expus, que eu fui antiético, assim, o assado, entendeu? Então, assim, eu vejo a coisa errada, levanto a bunda da cadeira para combater o que está errado, mostro nos meus vídeos tudo que
tem de legislação provando, corroborando aquilo, tudo que eu estou falando, e mesmo assim eu tenho que responder e sou acusado e sou investigado e julgado, entendeu? Eu que sou errado. Então eu passo assim de ativo, né, pela causa como o vilão da história. Então na medicina tem demais isso. Se você tentar fazer a coisa certa e brigar contra o sistema ou contra os maus colegas, você acaba pagando o pato. Você acaba tendo que desembolsar dinheiro com advogado, tendo aborrecimento, com sindicância, com audiência, com processo. Então, assim, é difícil, é muito complicado combater o que está de errado no Brasil. A legislação, igual o Bob falou, é complicado você poder... tanto que ninguém vê, por exemplo, eu falando, o CFM não faz nada, o CRM não faz nada. Vocês não me veem em rede social criticando a ação de CRM ou de CFM. Não vê. Por quê? Porque eu sei que eles têm poderes limitados. A hora que, por exemplo, sai uma resolução dizendo que a enfermagem agora pode passar máscara laríngea. O CFM não faz nada. Ele faz, ele entra ali com a ação, com as coisas e tal, mas não vai para frente. Ele não pode proibir a enfermagem de fazer isso. Então, o que vai fazer? Então, assim, é muito difícil. O Brasil é um país complicado. Quem está certo, geralmente, acaba pagando o pato. Quem leva, né? Quem leva o ônus todo da coisa é quem está querendo fazer o bem. Isso é complicado mesmo. O Daniel colocou uma fala da mesa de ontem, né? Que o colega falou, né? O que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem essa inversão de valores, né? Mas, assim, acho que foi o João Flávio, né? Que é otorrino. Um otorrino que, enfim, participou da mesa aí da parte de experiências internacionais e tecnologias. Mas eu acho que eu queria já caminhar aqui para a gente finalizar, né? Estamos chegando aqui no nosso teto da transmissão e dizer que a gente deve, assim, a gente não deve ceder, assim, eu acho que é importante que a gente mantenha firme, né, os nossos ideais, principalmente nessa questão da postura, né? Eu acredito que dentro desse âmbito, né, e aí eu acho que na próxima mesa talvez a galera consiga falar um pouco sobre isso, né? É importante que a gente se exponha, né? A Wilka falou dessa questão da exposição, e eu acho que isso é importante porque, assim, se a gente não se expor, se a gente não expor essas ideias que, né, nós acreditamos, né, mesmo que elas depois a gente leve cacetada, né, por ter se exposto, mas se a gente não fizer isso, então apenas aqueles com uma má índole vão se expor, né? E eles já têm muita facilidade de se expor porque eles se colocam meio naquela história de que eu não tenho nada a perder, né? Tipo assim, eu já estou todo errado mesmo, né? Então, e eles têm ciência, né, de que eles estão errados, sabe? né? Então, assim, eles vão ali, né? Tipo, não, eu vou ganhar aqui um monte de consulta, eu vou ganhar um monte de paciente aqui que eu vou enganar, né? Eu tiro 10% aqui para depois trabalhar com o processo judicial que eu possa vir a responder, né? Exatamente isso aí. Então assim, mas assim, a gente tem que, no final das contas, assim, não podemos, temos que ser realistas, né? Mas não podemos deixar de mão o otimismo de tentar fazer por onde as coisas mudarem, né? Eu acho que esse é o... Senão você não teria os meus nervos, né? Senão a Wilka não teria investido aí na clínica, né? Senão eu e o Daniel, a gente não estaria aqui investindo na Núcleo MD, né? Fazendo esse meeting, né? Digamos, perdendo o final de semana com a família para estar trazendo esses debates, né? Porque no final das contas, assim, a gente não vai ficar rico com isso, né? Se por acaso um dia ficarmos, vai ser uma consequência boa, mas não vai estar dentro dos planos. E é contra as probabilidades ainda, né? Totalmente, né? Bob, agora tu falou uma coisa muito, muito legal, assim, que a gente fala muito lá na clínica. Quando a gente montou a equipe, é difícil as pessoas entenderem o enfermeiro atendendo, né? Eles estão acostumados, eu falo a recepção, as pessoas em geral, dos funcionários. E aí, a primeira coisa que a gente falou quando a gente reuniu com eles foi assim, isso daqui, nenhum dos três quer enriquecer, não. A gente só quer fazer o nosso trabalho da forma como a gente acredita e ganhar um dinheiro para viver
tranquilo. Não é uma coisa... Até porque os 3 têm mais ou menos o mesmo padrão, né? Classe média não é nada de ostentação. E aí foi muito assim, porque elas olhavam assim, tipo, meio assustadas. E a gente sempre fala isso para elas, ó, a gente não tá aqui querendo enriquecer, nem explorar o trabalho de ninguém, a gente, né, tenta fazer o mais justo e tal, e trazendo, né, sempre para... Mas a gente precisa de vocês. Aí a gente fala muito dessa coisa da relação com as pessoas. E nessa pandemia foi muito engraçado, porque muita gente com plano de saúde, outros, né, pagaram a consulta, sabe? Pagaram a consulta e aí, assim, tem sido um feedback muito bom, porque eles falam, poxa, eu nunca fui tão bem tratado. E, assim, é tentar unir aquilo que o Solon estava falando, é unir o tratamento com conhecimento. Você também não pode ser só aquele que abraça e beija o paciente, mas que não tem nada de técnica e não, né, faz tudo o que ele quer e tal. E aí eu acho que essa é a nossa missão também, de tentar equilibrar essas duas coisas, assim. E é muito isso que você falou, assim. O objetivo não é enriquecer, o objetivo é fazer do jeito que a gente acredita, né? Tanto que eu sempre falo para os alunos, eu falo, cara, eu ganho quase mesmo que eu ganhava quando era recém-formada, só que hoje eu faço da forma como eu gosto, com as condições de trabalho que eu gosto. Então, pensem nisso na escolha de vocês também. Acho que era basicamente isso, assim, um resumo do que eu tinha para dizer. Beleza. Solon, dá a despedida aí. Pessoal, só dizer que foi um prazer, viu, participar dessa mesa redonda com vocês aqui, viu? Agradecer o convite. Foi assim, foi um desafio para mim, de certa forma, que eu não estou acostumado, né, com esse tipo de evento. Tive que me reinventar e, como o Wilka falou, né, não estou muito adaptado. Eu espero que tenha sido proveitoso, que o pessoal tenha gostado, e para quem quiser conversar comigo mais, ou saber mais do que eu penso, tudo, me procurar lá no Instagram, né, @meusnervos, ou então procurar o canal Meus Nervos no YouTube, escrever, que aí a cada 10 dias, uma semana, geralmente tem conteúdo novo lá. Na medida do possível, tento responder todo mundo nos comentários. E é isso. Obrigado aí pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. E, Solon, assim, eu lhe sigo lá e eu acho que você tem que se manter, viu? Se manter firme aí. Eu acho que essa bandeira que você levanta não é todo mundo que tem coragem de levantar, não. E é obrigado mesmo. Viu? Valeu. Tchau, prazer, Wilka. Wilka, um beijão. Sempre bom estar junto de você. Viu? Obrigado. Prazer foi meu. Também já estou seguindo os seus nervos, que eu acho que eu me sinto ali também. Sou meio assim. Tá certo. Obrigadão, gente. Tchau. Obrigada, pra vocês, viu? gente. Obrigada,